Vamos começar então com polêmica, né? O ex-diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, Djairlon Henrique Moura, confirmou que recebeu ordens do Ministério da Justiça para fazer blitz em ônibus durante as eleições de 2022. Ele prestou depoimento na manhã de hoje no Supremo Tribunal Federal. E quem acompanhou tudo foi o Bruno Pinheiro, que traz todas as informações. Boa tarde, Bruno Pinheiro. O que é isso? Confessando um crime eleitoral? Quero te ouvir. Ótima tarde a você também, Fernando Capês, ao Felipe Monteiro, Rodolfo Maris e quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Sempre uma alegria, uma satisfação. Uma oitiva longa, na verdade, esta oitiva de hoje, um importante depoimento no Supremo Tribunal Federal. Essas audiências que estão acontecendo de forma remota e, de fato, veio essa revelação que diversas reuniões aconteceram no Ministério da Justiça, tanto com os agentes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, com os secretários do Ministério da Justiça e com Silvinei Vasquez, que é o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, e também o ministro Anderson Torres. E eles colocaram à disposição cerca de 5.000 homens da Polícia Federal e 4.000 homens da Polícia Rodoviária Federal. E que ainda foi informado que onde os agentes da Polícia Federal tivessem dificuldade de chegar, os agentes da Polícia Rodoviária Federal iriam auxiliá-los, iriam chegar até eles conseguirem acessar e esclarecer, investigar essas informações. Que a ideia era justamente o quê? Acompanhar ônibus que estavam saindo de São Paulo e do Centro-Oeste, indo para a região Nordeste e fiscalizar esses ônibus, sim. Essa operação aconteceu durante 7 dias. Já no segundo turno das eleições, houve uma nova reunião. Ainda que tinha uma ordem do ministro Alexandre de Moraes que esse tipo de operação não acontecesse naquele final de semana do segundo turno das eleições, no último dia 26, antes das eleições, já tinha uma ordem de serviço para uma nova operação. Durante esta reunião, então, ficou confirmado que havia essa operação e que a ideia era, de fato, fiscalizar esses veículos. O que foi revelado hoje? Que jamais veio uma orientação para dificultar a vida do eleitor, seja em qualquer região ou de um candidato específico. E que essa operação do segundo turno não aconteceu exclusivamente na região do Nordeste, e sim em todos os estados da federação. E que essas abordagens levaram em torno de 15 minutos, ou seja, que foi algo muito rápido, mas que ainda assim veio uma ordem, mesmo que ignorando esta decisão do ministro Alexandre de Moraes. Um dia antes de iniciar as eleições, já à noite, por volta de 8 da noite aproximadamente, chegou esta decisão do ministro. A assessoria da Polícia Rodoviária Federal não quis fazer um questionamento se isso só estava sendo direcionado para os carros ou para os ônibus, e aí ainda assim essa operação aconteceu. Eles reafirmam que a ideia era impedir o transporte de valores e até mesmo de eleitores também. Diante disso, acabou sendo necessário o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal ser chamado pelo ministro Alexandre de Moraes para dar esclarecimentos e na mesma hora ele autorizar que essa operação encerrasse. Um dia importante hoje, com várias revelações, além disso, sobre a agência de inteligência também. Rapidamente, só para a gente entender que no dia 2 de janeiro já alertava tanto o GSI como órgãos do governo federal de que tinha esse convite nas redes sociais para uma manifestação. Até o dia 6, esse convite não tinha uma alta adesão, mas entre os dias 6 e os dia 8 de janeiro, isso aumentou em muito. Só para se ter uma ideia, no dia 8 de manhã, mais de 100 ônibus já estavam aqui na capital federal. E somente no dia 8, às 8h50 da manhã, que a agência de inteligência recebeu uma informação que houve uma assembleia aqui na capital federal e que os manifestantes iriam ter um acompanhamento, um
movimento lá do acampamento até aqui na esplanada dos ministérios, e foi justamente quando essa invasão aconteceu. Então, de acordo com a agência de inteligência, eles tinham a informação, esses alertas e esses relatórios foram enviados para o GSI e para órgãos do governo federal. Na reta final também informaram a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, e aí a gente já sabe qual foi o desfecho dessa história, acabando com as invasões aqui na capital federal e se tornando esse inquérito de oitivas que estamos acompanhando no Supremo Tribunal Federal. Fernando Capês. Excelentes e precisas as informações do Arguto repórter Bruno Pinheiro. Vamos agora debater aqui entre nós estas informações. E eu vou começar já com o Felipe Monteiro. Ao contrário do que eu perguntei, o depoimento, Felipe, foi no sentido de que foi realizada, o Ministério da Justiça deu uma ordem absolutamente legal que para fiscalizar transporte de dinheiro vivo vindo da região centro-oeste e sudeste para irrigar as eleições de maneira em caixa 2, as eleições ali do Nordeste, e combater também o transporte de eleitores, que é muito comum, sobretudo nas cidades mais do interior, mais afastadas da região Nordeste, e que ocorreu em todo o país. E o segundo ponto importante que eu quero que você comente é que, de acordo com a ABIN, as informações prestadas pela ABIN, o governo federal já em 2023, esse governo aqui, tinha todas as informações de que haveria uma manifestação. E, no entanto, não houve ali um policiamento, nada que protegesse os próprios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do prédio do Supremo Tribunal Federal. 2 depoimentos importantes. Como é que você os vê e como é que eles podem contribuir para a análise do que verdadeiramente aconteceu? Narrativa versus fato. Capês, na minha opinião, esse exemplo ele mostra a histeria da discussão política no Brasil nesse momento, não é? A narrativa durante as eleições era que o governo, por meio do Ministério da Justiça e da Polícia Rodoviária Federal, estaria impedindo os eleitores de votarem ao fazer blitz. Mas é normal, em período eleitoral, ter blitz na rodovia do país todo. É normal, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal se articular para evitar que políticos paguem ônibus para transportar eleitores, o que é proibido por lei. É normal a Polícia Rodoviária Federal fazer operação para impedir a mobilização de dinheiro financeiro, né, para irrigar, por meio de Caixa 2, a compra de voto de eleitores no Brasil inteiro. E aí a narrativa diz que, o quê? Diz que a Polícia Rodoviária Federal estaria impedindo os eleitores de chegarem no seu local de votação, o que é uma mentira, né, o que é uma baita mentira, até porque a operação, em média, durou 15 minutos cada uma das operações. Agora, por outro lado, é bom lembrar um fator que eu acho que é importante, que na véspera da operação, o Alexandre de Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral havia dado uma orientação para não ter operação policial rodoviária federal. Então, você vê claramente que, por outro lado, né, apesar das operações serem normais, né, durante as eleições, havia uma determinação da Justiça, a gente pode até avaliar se essa determinação é legal ou é ilegal, mas havia uma determinação da Justiça de que não poderia ter nenhum tipo de operação da Polícia Rodoviária Federal. Então, no meu entender, né, apesar de achar normal, né, a operação Polícia Rodoviária Federal, não dá para a gente também achar que é normal a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério da Justiça, não cumprir uma ordem da Justiça Eleitoral, não é? Então, aí é a minha questão maior. Agora, a narrativa que eu ia colocar aqui, que eu acho um absurdo, é achar que a eleição iria mudar por conta da Operação Policial Rodoviária Federal. Até porque, Capês, fez uma conta aqui básica, né? Um ônibus cabe em 30 a 40 pessoas sentadas. Se tivesse 1.000 ônibus, é 40 mil eleitores, o que nem chegou perto de 1.000 ônibus. Ou seja, essa narrativa dizendo que essa Operação Policial Federal tinha o condão de mudar o resultado das eleições é uma baita de uma narrativa falsa que não tem nenhum amparo na realidade. Então, ô João Belucci, é isso que eu não entendo. A função da Polícia Rodoviária Federal não é vigiar as estradas, as rodovias, e numa época de eleição não é impedir o trânsito de dinheiro, sacos de dinheiro, de Caixa 2, para pagar eleitores, para pagar a boca de urna. Não é a função da Polícia Rodoviária Federal fiscalizar o trânsito nas rodovias para ver se tem transporte de eleitores, se tem ônibus lotado de eleitores que receberam dinheiro para votar, levando esses eleitores até as urnas?
E aí, como é que a Justiça Eleitoral diz? Não pode fiscalizar. Essa questão que eu não consigo entender. E a narrativa que é colocada aqui pelo nosso querido Felipe Monteiro. Eu queria que você analisasse isso e também o fato de que a ABIN já tinha avisado que ia ter a manifestação. Como é que uma manifestação ali de 3, 4 mil pessoas andando por Brasília, que se deslocaram do Brasil inteiro, ninguém nas rodovias não ficou sabendo, a ABIN não soube, não teve tempo de proteger os prédios. Então, esses 2 pontos aqui que são depoimentos importantes, que também não podem ser desconsiderados. Queria te ouvir, porque eu não entendi por que esses depoimentos foram de testemunhas de defesa, quando, na verdade, tinham que integrar a investigação desde o início. Pois é, boa tarde, Capês, todos os colegas da mesa e toda a audiência. A gente vê essa história, né, do tal do golpe, ela tem várias, para ser bastante, assim, conciso, várias pontas soltas. E essa é uma das principais, essa questão dos ônibus. Como o Felipe mencionou aqui, uma simples conta de matemática provaria que, ainda que se fizesse operações em todas as estradas, parassem muitos e muitos ônibus, o efeito eleitoral seria muito, muito pequeno. É dever, é mistério, é incumbência da Polícia Federal essa fiscalização das estradas, vem fazendo, é sempre por amostragem, seria impossível fiscalizar todos os ônibus, todos os carros que passam, então já é naturalmente uma fiscalização por amostragem, igual ocorre em fronteiras, aqui na Tríplice Fronteira, não tem como parar todos os carros, todos os ônibus. Então, já é uma coisa assim. Todas essas histórias relativas ao golpe, sempre que você dá 2 passinhos para trás, espera aí, igual essa questão, a Polícia Federal ia parar um monte de ônibus para ter impacto eleitoral, vamos ver aqui, igual que o Felipe falou, 40 ônibus, enfim, 4 mil ônibus, o que seja. O impacto eleitoral é muito pequeno em termos de Brasil, quando você tem milhões e milhões de eleitores. Então, assim, o sufrágio ocorreu, todos votaram, que quiseram votar ou não, quem anulou, enfim, parte das pessoas sequer estava indo ao Nordeste, como foi colocado, ônibus saindo de São Paulo e do Centro-Oeste com destino ao Nordeste, muitas nem estavam indo para votar, muita gente sequer vota, a abstenção é da ordem de quase 1/3 dos eleitores, então muita gente sequer tem essa preocupação eleitoral, essa preocupação política. E aí cria-se toda essa história, né, o ataque às urnas, que seria impossível você atacar uma urna, né, teria que dar uma pancada na urna, ataque ao sistema eleitoral, o sistema eleitoral não pode ser questionado? Enfim, né, são várias dessas questões, como foi colocado pelo Bruno Pinheiro perfeitamente, as operações duraram em média 15 minutos, bastante rápidas, então assim, não teve o impacto. Você tem até hoje o Braga Neto, se salvo o melhor juízo, ainda está preso, há várias semanas, na minha visão, não tem uma justificativa. E agora tem esses depoimentos, né, Capês, que está uma grande confusão, porque os inquéritos, eles foram misturados, prolongados os prazos. Então, assim, na minha visão, existem muitas ilegalidades, especialmente de ordem processual, que tendem no futuro, se houver as condições normais de temperatura e pressão no Brasil, eles serem revogados, assim como ocorreu em parte da Lava Jato, que, na minha visão, não deveria ter sido integralmente desmontada, mas a tendência é que isso ocorra no futuro no Brasil, mas me parece que toda essa história estão analisando especialmente o impacto eleitoral, Capês. Pois é, Priscila Silveira, a gente sabe que o crime organizado tem um papel muito importante na desorganização das eleições. Ou seja, tem determinados redutos que o crime organizado chega e diz, olha, se não vierem votos para esse candidato, aqui nós vamos punir vocês, nós vamos dar toque de recolher, fechar comércio, então eu quero que venham os votos, a gente sabe qual é a zona eleitoral de vocês. O transporte de eleitores também é outra coisa que vicia as eleições. Como proibir que a Polícia Rodoviária Federal fizesse bloqueios e fiscalizasse o livre trânsito de dinheiro por ônibus ou de eleitores sendo levados como gado para votar? Queria te ouvir. Boa tarde, Capês, aos meus colegas aqui da bancada, a toda a nossa audiência. Capês, a gente bem sabe, não é, que quando se trata aí de eleições, principalmente não só, mas principalmente no interior desse Brasil, há realmente pessoas, ou existem pessoas que utilizam transportes para chegar até o seu local de votação, mas, como você bem disse, tem pessoas que pagam para votar, tem pessoas que não têm o que comer, por exemplo, e recebem algum tipo de valor, né, para ir lá votar num determinado candidato X ou Y. Mas aqui eu quero chamar a atenção para 3 pontos com relação ao que foi colocado aqui, tanto pelo Bruno Pinheiro, como também pelo depoimento do Djairlon. Primeiro, o TRE... Por que tudo isso surge, né? O TRE disse que essa blitz que estaria proibida, né, que seria uma atividade da Polícia Rodoviária Federal, mas que não deveria ser feita, poderia ter atrasado
pode ter atrasado a chegada das pessoas no local da votação. Primeiro, não se afirma que isso aconteceu, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aqui trazido até pelo Bruno, o próprio depoente aí, o Djairlon, ele disse que os ônibus não eram exclusivos do Nordeste e a determinação de se fazer essa abordagem, né, para poder ver se tinha transporte ilegal de votantes aí, não se restringe ao Nordeste, mas a gente bem sabe que no Nordeste está a maior concentração daquelas pessoas que votam para o atual governo. Então, isso chama um pouco a atenção, né? Não exclusivo, mas a maioria. E uma outra coisa que aqui também me chama a atenção é que não teve o dolo. É claro que se ficar... Aqui a gente está levando como base o depoimento do Djairlon, e ele diz que não teve a intenção de prejudicar os eleitores. Então, ali estaria esvaziado o que nós chamamos de elemento anímico. Ânimo, o que é isso? Exigido para o tipo penal que se imputa. Então, não teria ali a intenção de prejudicar, né, restringindo o exercício político, que é o que se desdobra do tipo penal, capês, colocado lá no artigo 359-P do nosso Código Penal. Então, doutora... Não, eu estou explicando. Eu sei, mas turma, vocês não entendem esse teu juridiquês, hein? Olha lá, eu não estou entendendo. Não, claro que tá, ó. Se eu falo que não tem dolo, ele não tem, ou não teria, eu expliquei. Ele não teria a intenção de prejudicar. O que é a ausência de dolo? Só repetindo, ele não teria a intenção de prejudicar, né, ali, ó, a restrição ao exercício político. Se ele não tem esse dolo, capês, que eu acabei de explicar, não teria, então, a configuração do tipo penal lá, que se chama aí restrição do exercício político. E, por fim, não menos importante, ele também fala que não foi a intenção de dificultar o acesso, o que também vai ao encontro do que ele diz, porque 15 minutos não teria... É claro que se 15 minutos ele é feito próximo das 5 horas, aí sim prejudicaria. Mas 15 minutos, bem antes de se fecharem os portões, não teria por si só a possibilidade também de atrasar essa votação. Então, nesse sentido, eu não visualizo, né, omissão ou condutas que poderiam ser imputadas, tais como foram colocadas. Agora, só um parênteses para fechar. Ele disse aqui, né, que ele recebeu ordens do ministro Anderson Torres, né? Se ele recebe ordem e essa ordem é cristalinamente legal, o que é isso, capês? Eu não posso o meu chefe mandar eu cair, eu enquanto funcionário público. Se meu chefe manda eu cair num buraco, eu não posso cair, colocando em letras aí, né, mais fáceis de serem entendidas. Então ele deveria, se isso era ilegal, ele não poderia ter feito. Então ele deveria ter falado, olha, eu não vou fazer a paralisação aí, não vou fazer a abordagem porque é ilegal. O que eu não visualizo é ilegalidade. Rodolfo Maris. Tivemos uma aula aqui agora, Capês. Uma aula agora sobre o processo, né? Bom, boa tarde, Capês. Boa tarde, meus amigos de bancada, você que está em casa. Aqui eu vejo 2 pontos que a gente tem que discutir. Primeiro, a proibição do TSE lá em 2022 sobre blitz e apostas em dias de eleições. Essas blitz foram feitas quando? Em que momento essas blitz foram autorizadas pelo ministro Anderson Torres? Até então, o ministro Anderson Torres. Será que cabia ao Anderson fazer essas blitz ou não? Nós não sabemos de fato, porque essa é a grande briga jurídica que ocorre agora lá no STF. O que poderia e o que não poderia. O Anderson Torres, na sua condição de ministro, ele tinha autoridade para manter essa blitz, ou tinha que seguir a ordem do então ministro do TSE de não ter blitz nesses dias? Você vê que eles lá começam a brigar, né? Eles brigam entre eles em relação a isso, e cabe a nós tentar colocar como uma comunicação clara o que de fato está acontecendo. Capês, essas quedas de braço que ocorrem dentro do STF, sobretudo nessas investigações sobre essa questão do 8 de janeiro, ainda vai dar muito pano para manga, como diz a minha mãe. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Eu quero me atentar aqui a um fato que é bem interessante, porque em época de eleição, por exemplo, as rodoviárias de São Paulo, que tem aqui na rodoviária do Tietê, que transporta, né, seus passageiros para o norte e nordeste, eles têm um aumento significativo de 11,4% em época de eleição. Aí, como meu amigo Belucci colocou aqui, nem sempre essa quantidade de pessoas, esse aumento de 11%, quer dizer que todas essas pessoas são votantes. Eles aproveitam essa condição da eleição para irem visitar os seus parentes. Cabe agora entender se isso teve alguma mudança ou teve algum significado importante dentro do pleito de 2022.
Se houve algum tipo de malefício, tem que ser punido. Se não houve, está tudo dentro da Constituição e houve uma normalidade, já que cabe à Polícia Rodoviária Federal fazer essas blitz. Aí eu volto aqui no princípio da minha oratória. Cabe agora ao TSE tentar colocar aqui se o Anderson Torres tinha essa autorização para fazer essas blitz ou não, uma vez que as eleições ocorreram de forma legítima. Agora, meu querido Felipe Monteiro, eu queria convidar aqui o nosso telespectador, ouvinte. Se você tiver interesse, entre no site Consultor Jurídico Conjur. Em setembro de 2024, olha, já vai fazer um ano, né? Eu escrevi um artigo criticando uma portaria da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, que proibia blitz. Eu dizia o seguinte: portaria do Tribunal Superior Eleitoral pode prejudicar a ação da Polícia Rodoviária Federal contra transporte ilegal de eleitores. Tá? Se a produção tiver, depois eu coloco para vocês darem uma olhada nesse artigo. E é sobre isso que eu quero perguntar para você, meu querido Felipe Monteiro. Tem uma lei antiga, que é de 1974, que é a Lei Etelvino Lins, é a Lei 6.091 de 1974. Ela diz o seguinte: ela proíbe terminantemente o transporte de eleitores e considera crime o transporte de eleitores. E a Polícia Rodoviária Federal tem a obrigação legal de vigiar as estradas, realizar blitz para impedir o transporte de eleitores para voto de cabresto. Você consegue imaginar o que teria motivado a Justiça Eleitoral a proibir que a Polícia Rodoviária Federal fiscalizasse transporte de eleitores e realizasse os bloqueios nas rodovias? Ô, Capelli, não sei se você se lembra que durante as últimas eleições, estava sendo discutida exatamente a ideia de transporte gratuito para eleitor, se a prefeitura poderia fornecer transporte para os seus eleitores irem votar. Então, estava tendo uma discussão naquele momento muito grande sobre isso, né, sobre usar o transporte, né, de uma forma propositiva para facilitar o acesso dos eleitores na sua votação, né, no seu distrito eleitoral. Então, naquele momento, né, todo o TSE estava discutindo a legalidade dos municípios oferecerem transporte gratuito, estava tendo uma discussão muito grande também em várias situações, empresas podendo oferecer ou não transporte gratuito para os eleitores. Então, nesse contexto, né, de discussão de oferecer transporte gratuito, mesmo sendo contra a lei, isso é importante destacar, né, há uma legislação que não foi revogada, né, continua em vigor, dizendo que não pode ter transporte ilegal de passageiro, mas naquele contexto, não é, o TSE decidiu, naquele momento, que toda operação da Polícia Rodoviária Federal de blitz para obstaculizar os eleitores seria, de certa forma, ilegal por conta desse contexto de discussão naquele momento, né? Se o TSE está exacerbando a sua função ou não, essa é outra discussão. Mas o fato é que havia essa discussão naquele momento, por isso que o TSE, naquele momento, por meio do Alexandre de Moraes, que era o presidente na época, resolveu dar essa ordem para toda a Polícia Rodoviária Federal, para o Ministério da Justiça, não parar os transportes de passageiro nas rodovias federais. Pois é, mas, meu querido João Belucci, eu vou insistir nesse ponto. Por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro chegou a alterar 53 locais de votação em 2024, afetando 170 mil eleitores por influência do crime organizado e do dinheiro ilegal que irriga as eleições. Dinheiro que vem de corrupção, dos mais variados meios. Essa corrupção vem, o dinheiro acaba sendo utilizado para isso e o crime organizado, paralelamente à corrupção, também atua. Eu não entendi como coartar a ação da Polícia Rodoviária Federal, que está fiscalizando as estradas, verificando se tem transporte de eleitores, se tem dinheiro sendo transportado. Felipe Monteiro colocou bem, ou seja, isso aí é para facilitar o trânsito de eleitores. Esse foi o objetivo. Ou seja, não tem blitz porque isso vai tornar mais rápido o deslocamento. Agora, você pode adiar o resultado das eleições, prorrogar em alguns estados a duração do período de votação. Não teria outro meio a não ser proibir a Polícia Rodoviária Federal de trabalhar? Pois é, Capês, e você veja, a determinação de não se fazer blitz nas rodovias, então facilitaria imensamente para o crime organizado, para o crime. Não vamos fazer blitz aqui, então toca o barco aí, o crime organizado. Então não faz sentido nenhum essa determinação, vídeo até que veio de um tribunal
para um órgão vinculado ao Poder Executivo, que é a Polícia Federal. Então, causa muito estranhamento. Tudo que aconteceu naquele período eleitoral, que é o que é questionado, e depois ensejou a tal da narrativa, na minha visão, narrativa do tal do golpe. E você vê que a gente tem a tal da votação eletrônica aqui no Brasil. Se ela é eletrônica, enfim, a gente deveria poder votar do nosso celular, não precisaria ir até o local. Então, ela é eletrônica mais ou menos. Então, vota do celular, acessa aqui o TSE, faz o seu Face ID, seu facial e vota de casa. Poderia ser. Aí também. Não, poderia ser, não poderia. É uma discussão para o futuro. Uma tecnologia. Então, ela é uma eletrônica, só que é presencial. Então, Ô, Felipe, não adianta você tentar desestabilizar, porque nada tira a concentração e a calma do João Belucci. Pode bater, ele vai seguindo na linha dele, ninguém pode prosseguir, João, que você não tira a tua concentração, ele nem altera o tom de voz, pode ir. Então, é só uma confabulação, né? Poderia ser eletrônica, né? Vídeo da sua casa, então, mas quem sabe no futuro, né? Mas, enfim, essa discussão, né? A urna atrapalhou, a Blitz atrapalhou, não, me parece bastante rudimentar, né? Vários dos depoimentos que estão sendo colhidos no Supremo Tribunal Federal, que não é uma delegacia de polícia, mas está colhendo depoimentos em sede de inquérito, que é de competência das polícias, não do Supremo Tribunal Federal. Então está tudo muito confuso institucionalmente, opera-se no Brasil um desarranjo institucional e agora o Supremo, enfim, todos os agentes que atuam nessa questão precisam levar até o fim, não podem simplesmente recuar e ficam até opinando sobre anistia, sobre temas que sequer competem ao tribunal. Então, o estranhamento é o TSE se meter na Polícia Federal.